meu primeiro contato com a música foi em casa, porque eu sou de família nordestina e naquela época, 39, quando eu nasci, ali entre início da década de 40, era muito comum nas famílias nordestinas, e acredito de todo o Brasil, ter um piano em casa. As moças estudavam piano. Minha mãe era uma moça assim. Então ela me ensinou um pouco de piano em Caruaru. E eu toquei aquele piano de iniciante, mas quando eu estava com 6 anos de idade, meu pai resolveu ir morar no Rio de Janeiro. E deixou o piano lá. Então, interrompeu a minha ligação com o piano e eu trouxe no navio um realejo, que é como os nordestinos chamam romanticamente a gaita de boca. Então, eu comecei assim, tocava piano em casa, fez 6 anos, parou o piano, porque eu ia ficar, porque era pesado, papai não podia pagar o transporte e tal. Me deu uma gaitinha que era mais leve para trazer no navio. E eu estou tocando a gaita, soprando a gaita do tempo até hoje. Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Gaiolou, curió e calou, o maina é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, meu baixinho recolher o cantor. Tal e qual me prendeu a morena atender no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabia, e a morena quer me ver na poeira e sem asa pra voar. A Morena Revolução. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabia, Mas já passou a Revolução. e a morena quer me ver na poeira e sem asa pra voar. Misael da Hora. Segurou com o visgo da jaca, meu baixinho recolher o cantor. Tal e qual me prendeu a morena dendê no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabia, e a morena quer me ver na poeira e sem asa pra voar. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabia, e a morena quer me ver na poeira e sem asa pra voar. Olha o balancinho. É o diabo. É o diabo. Tchau. É o diabo. É o diabo.
programa era comandado por Paulo Gracindo. Então eu convivi muito com aquela turma da Rádio Nacional Antiga, aquelas 3 orquestras, Lírio Panicali, Radamés Inátali, Guerra Peixe, grandes músicos, Luiz Bonfá, Bola 7, aquela turma toda da Rádio Nacional. Eu convivia e ficava amigo deles, porque o programa de gaitas que eu tocava era aos domingos. E depois entrava o programa Paulo Gracindo, que ia até 15 horas, com todos os grandes cantores, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, todo mundo cantava. Eu ficava ali, acabava o programa de gaitas, como nós dizemos hoje, eu ficava de bico ali, dando, oi, Dalva de Oliveira, eu conheci com esse povo todo. Foi na Rádio Nacional, nos seus corredores sonoros, que eu tive a felicidade de conhecer o meu pai musical, maestro Guerra Peixe. Ele me conheceu ali, cantando e tocando violão, minhas composições, e me convidou para ser aluno dele, me deu muita aula de graça. Me ensinou teoria e solfejo. Aos sábados eu frequentava a casa dele, ele ficava me ensinando e tal. Depois eu fiz com ele harmonia, composição, contraponto, início de fuga, um pouco de orquestração. E tive uma convivência com Guerra Peixe durante uns 20 anos. Então ele fez até a minha cabeça politicamente. Ele era um pouco comuna também, mas não era muito. Mas dizia, não sei o que, não entra para o partido, mas era meio de esquerda e tal, veio a Revolução. E aí eu fiquei assim. Aprendi com Guerra Peixe o caminho de paisagem fértil e percurso acidentado do nacionalismo. Segui por ele muito tempo e agora que estou mais idoso, sou um nacionalista bem aberto às influências e às intempéries do mundo da música.
Quando chegou a Bossa Nova, foi interessante porque naquela época eu convivia muito com os chorões. Ia muito à casa de um violonista chamado Voltaire, que trabalha com Altamiro Carrilho, acompanhou Altamiro Carrilho muito tempo, morava em Jacarepaguá. Eu estava sempre com o Voltaire, com o César, pai do Paulinho da Viola, conversando com o Valzinho lá nos corredores da rádio, vendo o Valzinho fazer umas harmonias brabas naquele tempo, né? E eu aprendi violão assim, de ouvido, e me encantei com a bossa nova, mas sempre procurei seguir o caminho brasileiro de expressão, convivendo com a bossa nova e com esse pensamento por causa do Guerra Peixe, que ele ficava em cima de mim, marido, olha o americano, não sei o quê. Tanto que eu dizia assim, aqui nos buracos da minha gaita, americano não entra. O americano entra se ele pagar um cachezinho para ele tocar lá, ele vai. Será bem-vindo. Misael da Hora, piano. Meus parceiros mais importantes
são Clóvis Melo, Gracindo Júnior, no começo da carreira. Com Clóvis Melo eu fiz a canção Que Nasceu do Amor, que toquei no programa. Gracindo Júnior, eu fiz uma música linda chamada Menino Triste, que foi gravada por Wilson Simonal e Calbi Peixoto, não foi apresentada hoje, uma música bonita. E a primeira música minha gravada é de autoria de Rio do Oro e Gracindo Júnior, que foi gravada por Carminha Mascarenhas, que é a minha madrinha de casamento, e a introdução da minha música, que foi arranjada por Menescal, Roberto Menescal, ele fez a introdução. Aí a minha música começava. Sei que... Aí ele pegou a minha introdução e fez, se eu pudesse, e quer dizer que isso é válido. Eu às vezes faço isso, faço uma orquestração para o Zeca Pagodinho, pego a introdução e faço uma música para mim. Que a introdução pertence ao compositor. Os parceiros que eu toquei aqui no programa, importantíssimos, Sérgio Cabral, que deixou de compor, deu uma pane nele, o Sérgio Cabral pai, agora só quer fazer biografia, não quer fazer música. Mas um dia a gente faz, eu tenho com ele umas 30, inclusive os Meninos da Mangueira, Virgem de Jaca, Espraiado, é um pração, Boa Praça, uma das grandes figuras do Brasil. Outro parceiro importantíssimo, que eu estou sempre com ele, é o Lísia Zênio. Tenho poucas músicas gravadas com ele, é um grande compositor de Até Quem Sabe, irmão do Donato, até um dia. Também tenho 9 músicas com Humberto Teixeira, porque fui apresentado a ele por Gonzagão, e ficamos muito amigos, e Humberto frequentava a minha casa, fiz 9 músicas com ele. E tenho vários outros, Fausto Nilo, Abel Silva, tenho músicas com Martinho da Vila, com Ney Lopes, fiz com Luiz Carlos da Vila, nosso querido, que já foi para o andar de cima. Elton Medeiros. Tenho poemas musicados do Afonso Romano de Santana e músicas feitas com ele, que ele colocou letra. E tem a Carla Sabá, que é uma pessoa interessante da cultura underground brasileira. E assim... Zélia Duncan. E a minha parceirinha nova, a poeta Luciana Cardoso.
mais uma sanfoninha. Eu tenho um cara lá em casa que ele não deixa eu andar. É aquele filho da Santa, que é aquele produtor famoso, produtor do Zeca, 30 anos de Martinho da Vila. Aquele cara não me dá espaço, porque quando eu chego para tocar minha gaitinha, cantar minhas músicas, lá está ele. O maestro, que não sei o quê. É um porre o cara. Mas ele é o meu mecenas. Eu até não deveria estar falando mal dele aqui, porque ele é igualzinho a mim, rapaz. Se você encontrá-lo, você jura que sou eu. Mas o cara, ele não tem muito ego, não, ele é até humilde. Mas ele me atrapalha muito, porque a minha carreira de instrumentista e compositor, ela é muito abafada por ele. Mas eu estou lutando, tanto que eu estou lutando contra isso, que estou gravando um disco cantando. Não se preocupem, senhores cantores, que eu não serei mais um cantor na praça. Eu já gravei cantando 2 discos de composições minhas. Agora estou fazendo um disco com todos os meus parceiros mais recentes, em parceria com a minha filha Patrícia Ora, que está aqui do lado. Esse disco vai iniciar uma série de shows que eu pretendo fazer, que eu vou dar o título provisório, Palestras Musicadas. Eu vou para o show, conto a minha história de produtor, a história minha não, do meu irmão gêmeo. Eu conto a história dele. Começou com Luiz Gonzaga, lá na RCA Vito, cantou Eu Quero o Ovo de Codorna para Comer, e fez sucesso. Depois fez Maria Creuza, Antônio Carlos de Jocá, veio Martinho. Eu vou cantando os sucessos desses artistas, assim, numa palestra musicada. E eu tendo a Patrícia para dar os exemplos musicais e eu cantar fazendo oitava abaixo, que funciona, o cara que canta grave igual Edu Lobo no Ponteio com a Marília Medalha, aquilo ficou bom, ganhou o festival por causa disso. Eu fico com aquela voz de besouro e a Patrícia em cima. Eu fico muito feliz que meu pai sempre foi o meu incentivador. Eu comecei a estudar música, ele me deu um violino, depois pagou aula de piano, contribuiu muito para a minha formação, dando dicas, no estúdio mesmo, no ambiente de gravação. Então é sempre muito assim, prazeroso e sempre está me acrescentando algo. Também tem o projeto de fazer um trabalho com quarteto de cordas, que deverá ser feito com o quarteto Radamés em Atali. Esses são meus planos para um futuro bem próximo. E continuar a carreira de solista, de gaita, que eu faço, nunca parei, nunca deixei de fazer. Eu acho que eu sou arranjador, mas querem me chamar de maestro, mas lá que seja. Eu devo isso a Martinho da Vila, porque ele fazia muito sucesso, eu era o produtor dele. Então, ele foi o meu mecenas da seguinte maneira. Eu estudava de manhã até 2 horas da tarde, e às 2 horas minha senhora colocava o almoço, minha luzinete, e eu ia para o estúdio gravar das 15 às 21. Eu podia ter esses horários assim escolhidos por mim, porque eu chegava na gravadora e dizia, eu só quero gravar essa hora, que eu estou estudando. Aí eu estudava com Guerra Peixe. Quem era o cara que deixava, que permitia que eu pudesse ter esse discurso com os diretores das multinacionais? Martinho da Vila. Eu, quando comecei, eu me chamava Misael Ora, normal. Só que eu passei a trabalhar com o Martinho da Vila. E ele só me apresentava com o Misael da Hora. Ele, Misael da Hora. Eu chegava no camarim, Martinho, eu sou Misael Ora. Aí ele, tá bom. Aí daqui a pouco, Misael da Hora. Tanto que ele falou que eu falei, bom, tá tudo certo, então até agradeço ao Martinho, porque hoje em dia eu sou o Misael da Hora, já que ele falou, que ele tanto falou. Muito obrigado.
Eu estou totalmente dedicado à produção independente e mantendo minha convivência com as empresas. Continuo produtor do Zeca Pagodinho, continuo produtor do Grupo Fundo de Quintal, mas este grupo já fez um disco independente produzido por mim, com recursos próprios. Dudu Nobre, a mesma coisa. Fez um disco que eu produzi e agora vem aí a rainha, que é a Beth Carvalho. Vou ter reunião com ela agora essa semana para a gente falar do projeto dela, que será feito de maneira independente. É o novo caminho para a música, é o caminho da música independente, que terá menos interferência dos departamentos de marketing e terá mais liberdade de criação. Ele está falando uma coisa, ele falou Beth Carvalho, falou do Fundo de Quintal, do Nobre, mas também isso está se tornando uma coisa muito acessível para artistas que estejam não tão conhecidos, que sejam tão bons quanto, mas que estejam buscando um espaço, porque a tecnologia está permitindo. A mesma tecnologia que, de certa forma, ela colocou a indústria em xeque, né? Tem que dar uma resposta para isso, né? Direito autoral e tudo mais. Ela também está permitindo que no Brasil se pratique uma policultura, através das redes sociais, você divulga o seu trabalho e uma pessoa que, de repente, nunca gravou um disco tem 5.000 acessos, 10.000 acessos de um trabalho que ele fez e está postando ali para quem quiser assistir. Então, isso é uma coisa que, como tudo, tem o seu lado bom, o lado ruim, mas esse é o lado bom da história.
Meio sanfona. Voltou pro blues. Ai. Pode essa? Pode, outside. Muito bom, hein? Estou fazendo uma produção do Noca da Portela, com 78 anos. Está gravando um disco independente comigo. Tá maravilhoso. Estou trabalhando com grupos de fora do Rio, com magnatas do samba de Minas Gerais, o grupo Pura Harmonia. Esses conjuntos de samba me procuram. Sou muito conhecido nessa área, né? Então, eu estou trabalhando direto com o pessoal independente e seguro a bandeira e bato palma para eles. Que o caminho é esse. Nada de crise. Vamos lá. Um menino da mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. E o menino da mangueira foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando. São meninos da mangueira. Carlos Cachaça, o Menestrel, Mestre Cartola, o Bacharel, seu delegado, um dançarino, faz coisas que aprendeu com Marcelino. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela. Abram alas que vem ela, a mangueira toda bela. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela. Abram alas que vem ela, a mangueira toda bela. Um menino da mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará,
uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando. São meninos da Mangueira. O padeirinho, cadê Xangô? O preto rico, chama o senhor, meu senhorzinho. E Dona Neuma, maravilhosa, é a primeira mulher da verde rosa. E onde é que se junta o passado, futuro, presente, onde o samba é permanente? Na Mangueira, minha gente. E onde é que se junta o passado, futuro, presente, onde o samba é permanente? Na Mangueira, minha gente. De novo. E onde é que se junta o passado, futuro, presente, onde o samba é permanente? Canta em casa. Na Mangueira, minha gente. De novo. E onde é que se junta o passado, futuro, presente, É nessa. onde o samba é permanente? Na Mangueira, minha gente. O meu projeto de vida para o futuro é compor um concerto para gaita e orquestra sinfônica. Eu já tenho o tema para começar isso. É um trabalho de muito peso, um trabalho Dedicação. de muita dedicação. Eu vou ter muita dedicação. Você já começou, né? Eu já comecei, eu já tenho um esboço dele. Mas eu pretendo fazer isso. Ser talvez o único gaitista do mundo. Eu não tenho notícia que alguém tenha feito isso. Pretendo ser um gaitista brasileiro que compôs um concerto para gaita e orquestra sinfônica. No dia que eu fizer isso, o regente vai ser o maestro Leonardo Bruno, que é o meu querido amigo, grande músico. Tudo bem.